Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Yuri Alberto renova com o Corinthians até 2030 e também ele foi relacionado para o jogo de amanhã contra o Botafogo às 18h30. E vamos ver como está a negociação do Corinthians com Victor Sá. Ontem também foi dia de protesto da torcida corintiana em frente ao Parque São Jorge. O Alexandre Silvestre estava lá e chega agora para contar tudo o que rolou nessa manifestação. Boa noite, Silver. Quais foram as pautas dos torcedores? Tudo bem, Michele? Reunião que aconteceu ontem na frente do Parque São Jorge com centenas, talvez milhares de torcedores, um protesto encabeçado pela Gaviões da Fiel, que contou também, obviamente, com o apoio de outras torcidas organizadas, muitos torcedores comuns, um protesto que foi tenso, porém pacífico, muito forte, com bandeiras, com faixas, com bonecos simbolizando ex-presidentes do Corinthians sendo queimados, tipo uma malhação a Judas. O negócio não foi fácil não, Michele. Eles pedem faxina geral, os torcedores, pedem honestidade, basta de corrupção, que o Corinthians seja mais democrático, exigem também uma mudança drástica no estatuto do clube para que o colégio eleitoral do Corinthians possa ser ampliado também para torcedores de fora do quadro associado, para o fiel torcedor, por exemplo. Querem que o Augusto Melo vá embora, sequer espere o dia 9 de agosto, quando haverá a Assembleia Geral de Sócios. Então eles pediram para o Augusto já renunciar. O Augusto já disse que não renuncia, vai até o fim. Ele tem ainda uma possibilidade de ser resgatado ao poder caso o sócio do Corinthians entenda assim na votação do próximo dia 9 de agosto. E os nomes que foram mais xingados, na minha visão, eu que estive lá até quase 10 horas da noite, até porque no final ainda queimaram os bonecos lá que simbolizavam os ex-presidentes, para mim, pelo meu termômetro, foram do William Monteiro Alves, André Sanches e o próprio Augusto Melo. Na tela para vocês agora, um resumão do ambiente que aconteceu na porta do Parque São Jorge ontem, durante a noite, das 7 até umas 10h30, 11h. Imagem forte aí no final, né? Os bonecos pegando fogo, o escudo do Corinthians ao fundo, a fumaça subindo e uma pressão muito grande também para cima dos conselheiros, que no entendimento da torcida ou desse grupo de torcedores precisa ser mais enérgico. Boa notícia, o Corinthians conseguiu quitar a primeira parcela, conforme combinado no começo da semana, da premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, do Paulistão desse ano com o título. Então são 3 parcelas, o valor total para os jogadores de 12 milhões de reais, a primeira parcela quitada. E na volta vamos falar do time que enfrenta o Botafogo e boas notícias para o torcedor corintiano. Muito obrigada, Silvestre. Então, já, Paulo Sérgio e Salazar comentam toda essa ebulição, todo esse protesto lá no Corinthians. Agora, amigão de casa, como é que... Vem pagando parcela atrasada lá do Paulistão. Nossa, que situação. E ainda toda essa manifestação, esse protesto da torcida, né, Salazar?
Michele, ó. O Salazar tem muita informação. Eu só colocar uma coisa. O que mais me preocupa, sabe? Por que não deixa blindar o clube no sentido de, teve esse Mundial de Clubes. Por que não fizeram tudo isso daí durante esse período para poder deixar os jogadores não com tanta pressão, tanta coisa que está acontecendo muita no coisa Corinthians. aconteceu agora, né, Paulo? Por exemplo, o Augusto Melo virou réu agora, essa semana. As faturas do Andrés, por exemplo, vazaram também um pouquinho antes. Aí, eu acho que a torcida está reagindo aos fatos aí, que estão sendo expostos, que acabaram de ser expostos, né? Assim que enfim, vazaram as faturas, o Augusto virou réu, protesto. Aí. O torcedor vai na emoção. Tem jeito, né? Ó, até uma informação. Não dava a gente está mostrando o do protesto dia 9 ser no período que foi Não dava. No Mundial de Clubes? Não dava, porque até lá a gente não tinha esses fatos concretos ainda. O que me parece, eu não sei se o Paulo concorda com isso, duas impressões que eu quero passar aqui. A primeira, até de quem acompanha o Corinthians há um tempo, a impressão que eu tenho é que o torcedor está cansado, cansou. Sim. O torcedor cansou. Também, e aí não é Augusto, não é Andrés, assim, os caras estão cansados, cara. Os caras não aguentam mais. Eles querem uma mudança drástica que precisa vir com a mudança do estatuto, que o Romeu Tuma Júnior se comprometeu, inclusive, em entrevista comigo, que isso vai acontecer ainda este ano, e aqui vai uma opinião minha. Não adianta só o fiel torcedor votar, o estatuto precisa ser mudado drasticamente, a estrutura precisa mudar. Antes da votação, né? Não, é depois do dia 9. Primeiro tem a Assembleia, depois vem para a discussão, porque isso precisa ser discutido dentro do Conselho. Então, assim, o torcedor me parece cansado e não aguenta mais. Aquilo ali, a manifestação de ontem, para mim, ela é simbólica, marcante, histórica, de quem não aguenta mais. Mas o que o Tuma falou com você do estatuto, que tem que mudar o estatuto? Porque está todo mundo cobrando a mudança do estatuto. O que o Tuma me explicou? Vai mudar este ano. Vamos votar e vai mudar esse ano. Só que ele me disse... O que vai mudar? O estatuto inteiro. Vamos fazer um novo estatuto. Vai mudar direito a voto, torcedor poder votar, mudar tudo, esteiro, escrito de ponta a ponta. Tipo uma nova Constituição. Uma nova, é isso. Só que o que ele passa para mim, eu acho até compreensível, ele falou, não tem como fazer isso antes do dia 9, porque dia 9 é a Assembleia Geral. Falou, como que a gente vai lá para o Conselho discutir se o Conselho está pegando fogo com a história da Assembleia? Então, vota-se o afastamento do Augusto e depois a gente senta e discute, porque o texto está praticamente pronto. Está tudo praticamente pronto. Agora, um outro ponto, além de perceber que o torcedor está cansado, Paulo, que o torcedor não aguenta mais, para mim também tem essa questão de que o Corinthians mudou e o corintiano mudou. Troca o GC aí, por favor, mais tá atento, errado. Né? Tá mais atento, o torcedor tá mais atento. A impressão que eu tenho é que não vai mais voltar a ser como era. Não vai mais voltar a ser como era. Seja quem for, é o Augusto, é o Andrés, ou é o fulano ou o ciclano. A partir de agora, todo dirigente do Corinthians deve ser cobrado como nenhum outro fora antes. A impressão que eu tenho é que houve um marco, um estopim. Olha, a partir de agora vai ser assim. Não tem mais. Para quem quer que seja lá mas dentro. É aquele negócio, né? Que bom, eu acho isso ótimo. Mas você quer SAF para profissionalizar? Você não precisa pôr SAF para profissionalizar. Não precisa. Não precisa. Você precisa profissionalizar quem vai fazer a gestão. É isso aí. O cara que for fazer a gestão, tá lá o Pedrinho no Vasco. Falou coisa errada? Não falou. Não falou. Dá para o Corinthians não precisa de SAF. Não, vai Só lá. precisa de gente séria. Só isso aí. Só precisa de gente séria e honesta. E até tem. E é isso que o torcedor está querendo. É isso, o torcedor quer isso. Tem isso no Parque São Jorge. As pessoas precisam ganhar força, poder. Mas para mim o X é isso. Cara, mudou. O Corinthians, as coisas não vão ser mais como eram antes. A partir de agora, a fiscalização vai ser de outra maneira. E eu falo isso não estou falando da imprensa, estou falando de dentro, da torcida e dos conselheiros e dos sócios. Sabe por quê? Rapidinho, Chile. Eu vou dar um exemplo. A gente aqui desse lado, a gente noticia. Mas a notícia, ela não tem efeito nenhum se os conselheiros e os sócios não tomarem uma atitude. Eu fiz uma matéria sobre o Profut, na época do André Sanches, que não deu em nada. Eu fiz a mesma matéria agora do Marcelo Teixeira, que não deu em nada. Eu fiz a mesma matéria do Augusto Melo, gerou um processo de impeachment. Então, assim, não é a matéria, não é o jornalista, é o que o conselho faz com aquela informação. O que o sócio faz com aquela informação? Essa moleza, entre aspas, tem que acabar. E no Corinthians, pelo jeito, acabou. Bom, e quinta-feira também foi dia da final da Women's. Também nesse sábado, o Corinthians pega o Botafogo no Rio de Janeiro e o técnico Dorival Júnior vive a expectativa de contar com a volta de um importante jogador do elenco, não é isso, Silvestre? Kelly, o Dorival Júnior não poderá escalar dois atletas que estão suspensos.
Rodrigo Garro e o Martinez. Em compensação, Ranieri volta de suspensão. E o Yuri Alberto, eu consegui a confirmação antes do Corinthians soltar a lista de relacionados para o jogo de amanhã. Uma fonte de primeiríssima grandeza. O Yuri estará no Rio, viaja para o Rio junto com a delegação e deve começar no banco de reservas. Se joga de início ou não é outra conversa. Acredito que não, ficou ausente 7 partidas. Ele precisa retomar um pouco do ritmo de jogo, deve entrar para disputar alguns minutos ali, para sentir o clima, do zagueiro fungando no cangote, movimentação, ele que vê desse problema nas costas, para realmente ficar 0 bala ou perto disso para o jogo da outra quarta-feira, ou da quarta-feira que vem contra o Palmeiras, na Neoquímica, ida do mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Yuri Alberto está novamente relacionado e ontem ele renovou o contrato que ia até 27, vai agora até 2030, com multa rescisória de 650 milhões de reais para o exterior, mais ou menos não, 500 milhões aqui para o mercado nacional. Yuri Alberto de volta, contrato renovado, e ele deu uma declaração para falar desse momento em que ele volta a participar de jogos com contrato renovado. Muito especial, não só para mim, para toda a minha família, e creio que para a torcida também. O Corinthians foi o lugar que me abriu a porta, e em todos os momentos a gente sempre esteve junto, até nos momentos mais difíceis. Ninguém me abandonou, ninguém aqui dentro do clube, todos os meus companheiros também. Então, essa é a hora de eu fazer a minha parte. Então, estou muito feliz de estar renovando agora até 2030. Tem muito tempo até lá e creio que eu possa, junto dos meus companheiros, trazer muita alegria para essa torcida que merece demais. Eu amo. Eu amo demais esse clube. Estou muito feliz e a gente vai ser muito feliz juntos. Bem-vindo de volta, diz a fiel torcida, Yuri Alberto. O cara é o artilheiro do Corinthians no século XXI, é o artilheiro do ano mesmo, desfalcando a equipe nos 7 últimos jogos por esse problema de uma fratura na vértebra. É o artilheiro da Neoquímica Arena e o Corinthians, assim, terá Yuri Alberto contra o Botafogo, se não de início para entrar no decorrer da partida. E o Dorival Júnior deve colocar alguns titulares no banco de reserva, poupar talvez o Memphis, um ou outro jogador aí, para entrar voando contra o Palmeiras na quarta que vem pela Copa do Brasil. Sextou e para mim com férias, Michele. Nos vemos dia 4 e quem quiser falar comigo, me procure numa cabana à beira de um rio, no meio do mato. Tchau. Beleza, Silvestre, boas férias para você. Daqui a pouquinho parece que Fabinho desceu. É isso. Membros da torcida organizada da camisa 12 foram lá na porta do CT. Hoje? Hoje, agora há pouco. Foram lá na porta do CT, chamaram o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado saiu de dentro do CT para atender aos torcedores. Tem foto ali dele no meio de uma série ali, talvez dezenas de torcedores. Parece 15, 20 torcedores. Cobrança, pelo que eu cheguei aqui na apuração. A cobrança, eles querem saber de reforços. Querem saber a situação, por que está difícil, quando que vai chegar, o Dorival está cobrando reforços, eles entendem que o Dorival está correto em cobrar reforços e querem entender por que o Fabinho... O Corinthians não tem dinheiro para pagar. Pois é, mas basicamente é isso, mas eles foram lá querer saber do Fabinho, e aí, Fabinho, como é que tá? Precisamos dos reforços e tal, então o Fabinho foi cobrar esse, não teve violência, não teve nada disso. Teve ali um bolinho, sabe aquela coisa? Rodinha, Fabinho no meio, todo mundo parado ouvindo e cobrando. Tá certa essa cobrança, Paulo? Bom, a cobrança está certa desde que você dê motivo para ela. Se chegarem no Dorival e falar, Dorival, não temos dinheiro, não tem reforço. Já sabe, né? Não, tudo bem, mas chegar pro Dorival, não tem dinheiro, não tem reforço, não adianta pedir. Dorival vem na entrevista, não tem dinheiro, não tem reforço, é isso aqui que nós vamos tocar até o final do campeonato. Acho que é bom. Ponto. É isso. Ponto. Por quê? Porque aí você começa a trazer algo pro torcedor de uma esperança que não tem condição. O problema é que o torcedor vê que o time... Joga franco. O torcedor vê que o time não está jogando bem, não está vencendo. Vem o técnico e fala, eu preciso de 4 reforços. Aí esses reforços não aparecem, o time continua sem ganhar, o torcedor começa, peraí. Aí cai o técnico. Aí cai o técnico. Eu falei, e outra, o torcedor começa a perceber que fala, cara, se não chegar esses reforços, realmente não vai dar. Então, só que o Fabinho tá numa situação que aí não é o Fabinho, cara. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro.
A gente trouxe aqui a informação durante essa semana que o Corinthians está vendo o que vai fazer com o Memphis Depay. A situação do Memphis Depay, cara, que eu escutei hoje, inclusive. Difícil. Ó, ou ele senta e refaz o contrato, Nossa. ou ele senta e refaz o contrato. Eu não acho que ele é desse. Ou a gente vai ter que rescindir. Porque se ele ficar, se ele falar, não, eu quero ficar e com este contrato, ele fala, cara, não tem como. Não tem como. É muita grana. Só de agosto para setembro vai ter quase 25 milhões para pagar pro Memphis. Gente, mas ó, é uma insanidade fazer um Não, esse contrato contrato. desses, E eu né? vou dar os nomes aqui. Augusto Melo, não vou tirar o Fabinho. Fabinho Soldado do Executivo de Futebol, aconteceu algo que eu nem acho correto. Ele mal participou dessa negociação. Então, certo ou errado, Quem eu não vou participou? O culpá-lo. Fabinho foi lá buscar o... Foi só para isso, foi só para a imagem. Porque quem negociou esse contrato foram Pedro Silveira, então diretor financeiro, Vinícius Cascone, então diretor jurídico, com a anuência do Augusto Melo. Foram estes três os responsáveis. O Fabinho foi lá só para buscar o Memphis e pegar a assinatura. Você pode falar, tá errado, o cara é o diretor de futebol. Pode ser certo ou errado, ele não tem culpa nessa negociação. Porque é o que a Michele falou. Cara, o contrato que o Corinthians fez com o Memphis Depay é surreal. Claro. É surreal. É maravilhoso o cara é legal? É legal, mas assim... Eu também gostaria de viajar de primeira classe, mas eu vou me endividar por sei lá quanto tempo para fazer isso? Não, né? Resumindo aqui para vocês, aquelas metas que a gente expôs aqui... Não foi. Lembra de, se for relacionado, 70% dos jogos e tal. Neste momento, elas estão em 10,8 milhões de reais. Se ele participar de mais 2 gols até o final de julho, vai para 12,6, quase 13 milhões de reais, tá? Sabe quando que vence isso? Quando? 20 de agosto. 20 de agosto. Agora? 13 milhões. Só que tem o que a Michele falou aqui no começo do programa. Paulistão, que é quase 5 milhões. Então... Aí aos 13, mais os 5. E dia 9 de setembro, agora, 9 de setembro, vence a primeira parcela das luvas. Sabe quanto que é as luvas? 2 milhões de euros, 13 milhões de reais. Aí o Corinthians em 20 dias ali vai ter que pagar o quê? E eu não estou falando do salário em carteira, não estou falando do direito de imagem. Cara, mesmo com a ajuda da Esportes da Sorte, vai sobrar para o Corinthians, em 20 dias, tem que pagar 15, 20 milhões pro Memphis Depay. Mesmo com a ajuda... Como é que faz, cara? do patrocinador Como que aí, faz? mesmo com a ajuda, Não tem poderia como. comprar outros jogadores. Então, por isso que eu falo Por isso que dessa ou conversa rescinde, franca, ou sabe? refaz. Essa Se não, conversa meu amigo. franca, dá, não dá, não dá. E vem cá, peraí, pra rescindir não tem multa, não é isso? Não, Ou tem? tem. Não, pra rescindir tem. O Corinthians vai ter que contar com a boa vontade do Memphis e falar assim, ô Memphis, vem cá, eu tô te vai, devendo eu quanto? 20 milhões? Vamos fazer o seguinte, vai embora, procura um clube, vai receber esse Te clube. dou 10. E vamos chegar aqui, vai dar pra ser 15, dá pra eu te pago em 20 vezes. E é isso, Salazar, cara. mas vem cá, o Memphis não abriu mão da camisa 10, quer dizer, Não. depois quis trocá-la com o pois Galo. é. Você acha que ele vai abrir mão de alguma coisa? Ele disse, informação, o Memphis se encontrou com representantes das organizadas do Corinthians, da torcida, e disse que quer ficar e que está disposto a repensar, abrir mão de alguma coisa. Acho bom. Mas assim, vamos ver a prática, porque é o que a Michele falou, nem da camisa 10 ele abriu mão. Então assim, vamos ver a prática. Vai ver que esses torcedores que ele conversou foram lá falar com o Fabinho. Tomara, viu? De repente, Porque a diretoria tá rezando pro Memphis. Que assim, conversa. Paulo, quer não, o Corinthians depende de uma boa vontade do Memphis. Sim. É pra continuar no assunto? Vou continuar. Você depende de uma boa vontade do Memphis. Essa é a situação, cara. E voltando pro Silvestre rapidinho, o Yuri Alberto volta, mas volta no banco. E o time praticamente inteiro reserva contra o Botafogo, tá? Mas mesmo voltando no banco tá bom. Porque quarta-feira tem Palmeiras e Corinthians. Antes ele no banco do que ninguém. Bom, se Porque recuperou hoje até tá que difícil. rápido, né? Recuperou rápido, e boa notícia. Manteve a multa do Yuri Alberto. 500 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros. 500 milhões de reais para o mercado interno, 100 milhões de euros para o mercado externo. O empresário quis reduzir a multa, sabe aquela coisa? Eu renovo com você, mas reduz a multa para facilitar? É lógico. O Osmar Stabile não historinha topou. dessa aí, ó. Boa, Stabile! Stabile foi bem, Manteve a multa e o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos. Pelo menos uma boa notícia! Tem boa. Obrigada, Salazar. Tá vendo? Boa notícia. Obrigado, Stabile. Nessa sexta-feira, agora sim teve uma boa notícia. Mas e o Palmeiras, hein? Já o Palmeiras... Vou falar do nosso querido Victor Sá. O que está acontecendo, né? A conversa deu uma avançada, a negociação que estava no estágio de sondagem, oferecido, né, interesse, agora deu uma avançada para uma negociação, tá? E eu já vou avisando vocês, a preferência do Corinthians é comprar o jogador, adquirir os direitos econômicos do jogador em definitivo. Até porque no final do ano
né, o Victor Sá já pode assinar um pré-contrato, ele pertence ao Krasnodar da Rússia e tem contrato até o meio do ano que vem. Então a ideia do Corinthians já é adquirir, né, os direitos econômicos do jogador. Enfim, o Corinthians está numa conversa, numa negociação, né, com o clube do atleta, né, para saber quanto que vai pagar para tentar, né, essa rescisão do jogador lá com o clube atual dele e, né, para que ele jogue no Corinthians. Jogador de 31 anos que se destacou no Botafogo, o Corinthians procurou várias opções no mercado, tem procurado de beirada de campo, esse é o único jogador hoje que o Corinthians tem uma negociação um pouquinho mais avançada. Quando eu falo avançada, não é encaminhada para fechar. Digo que outras são sondagens, oferecidos, esse não. Esse tem uma negociação e o Corinthians tem um foco, que é comprar o jogador em definitivo. Se não der para comprar, quem sabe o empréstimo. Mas pelo menos é uma esperança de se reforçar pela beirada de campo. Os empréstimos não deram certo até agora, então o Corinthians vai para cima, quem sabe um jogador mais barato no mercado, né, pode ajudar o Corinthians no quesito velocidade. Eu que já aceitaria o Carlos Vinícius que foi para o Grêmio, não vou ser incoerente, né? Mesmo sem achar que o Victor Sá é um grande jogador, vai ajudar, porque o Corinthians precisa de elenco, precisa de força física e velocidade e jogador de beirada. Vamos. O atacante Yuri Alberto é a novidade na lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Botafogo, sábado às 18h30, no estádio Newton Santos. Depois de 2 meses fora de combate por conta de uma lesão na coluna, o camisa 9 está à disposição do técnico Dorival Júnior e viaja com a delegação para o Rio de Janeiro. A tendência, no entanto, é de que ele fique no banco de reservas. De olho no derby da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, o Corinthians deve enfrentar o Botafogo com o time misto. Por isso, nomes como Memphis Depay, Gustavo Henrique e Matheus Bidu devem ser preservados para estar em plenas condições para enfrentar o maior rival na Neoquímica Arena. Para o duelo contra o Botafogo, o Timão não contará com José Martínez e Rodrigo Garro, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Em contrapartida, Ranielli voltará ao meio de campo depois de cumprir suspensão contra o Cruzeiro. Uma possível escalação para enfrentar o Botafogo tem Hugo Souza, Mateuzinho, Léo Maná, Kaká, João Pedro Tchoca e Fabrício Angileri, Ranielli, Charles, Carrijo e Breno Bidon, ou Luiz Gustavo Bahia, Thales Magno e Romero. Vindo de empate sem gols com o Cruzeiro, o Corinthians ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Já o Botafogo é o 5º com 25. Veja a lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Botafogo.